tá? Olá, então, vamos para a parte 2 do vídeo. Nessa a gente vai esclarecer o nome dos ácidos envolvidos na chuva ácida e também o porquê que o ácido carbônico ele influencia para a acidez da chuva normal, mas não é suficiente para torná-la ácida, enquanto os outros tornam ela bastante ácida e prejudicial para a humanidade. Então vamos começar com uma classificação, né? Que a classificação que separa eles em hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos, eles não possuem oxigênio na sua fórmula, enquanto os oxiácidos, como o próprio nome diz, eles possuem. Então vamos analisar primeiro os hidrácidos. Os hidrácidos, eles possuem sua nomenclatura baseada em ácido, o nome do que acompanha o hidrogênio e terminando em hídrico. Para sinalizar justamente ele ser o hidrácido. Vamos aos exemplos. Com o cloro, HCl, ácido clorídrico. Com o bromo, HBr, ácido bromídrico. Com o iodo, HI, ácido iodídrico. E com o flúor, HF, ácido fluorídrico. Eles também são analisados quanto à força, né? Isso indica o quão forte é o ácido. Nos hidrácidos, existem 3 que são fortes e 1 que é moderado. O resto de todos os hidrácidos são fracos. Aqui temos, sinalizados com esse F maiúsculo, os 3 fortes, que é o ácido clorídrico, ácido bromídrico e o ácido iodídrico. O moderado é o ácido fluorídrico. Também temos outra classificação, que é o quanto ele tem de hidrogênios ionizáveis. Só que, cuidado, a quantidade de hidrogênios ionizáveis não tem relação com a força. Não necessariamente porque tem mais hidrogênios ionizáveis ou menos hidrogênios ionizáveis que vai definir a força deles. Tanto que aqui temos o ácido sulfídrico, tá vendo? Porque ele tem 2 hidrogênios, os 2 ionizáveis. Então ele é um diácido, porque é monoácido, diácido, triácido, quadrácido. Então ele é um diácido, enquanto todos os fortes e o moderado aqui tem 1 hidrogênio. Então eles são monoácidos. Outra coisa, todos os hidrogênios dos hidrácidos serão ionizáveis, o que não acontece com o oxiácido. Então vamos aqui indo para o oxiácido, que são a classificação dos nossos ácidos causadores da chuva ácida. Ele tem bastante nomenclatura. Não é só simples igual aos hidrácidos, mas é porque eles têm uma ramificação maior de acordo com o número de oxigênios, que é o que diferencia os dois. Então vamos lá. Existe o principal. E aí, à medida que diminui ou aumenta o número de oxigênios, isso vai interferir na nomenclatura. O principal, a terminação é ico. Se você aumenta um oxigênio, ele fica per, o nome, ico. Per, lembre de hiper, ou seja, ele tem um a mais. Agora, do principal, se ele perde um oxigênio, ele vira oso. Se ele perde do oso, se ele perde
mais um, ele vira hipo-oso, terminando com oso. Hipo sempre se relaciona com pouco. Então, lembre que ele tem menos oxigênio. Aqui, então, vamos na prática ver, analisar esses aqui são os nossos ácidos presentes na chuva. Primeiro, temos o ácido carbônico, que é o presente na chuva, inclusive a natural, a normal, que não é classificada como chuva ácida. Se você perceber, ele é ácido carbônico. Ele é o principal. Temos também o nítrico. Ele é um principal, terminado em ico. Tem a fórmula HNO3. Já o HNO2, ele é um oxigênio a menos. De acordo com aqui, um oxigênio a menos, oso. Então, é o ácido nitroso. Vamos repetir. Olha, aqui tem um outro principal, o ácido sulfúrico. A fórmula H2SO4. Temos aqui, então, H2SO3. Ele tem um oxigênio a menos, então ele vai terminar em oso. Se fosse H2SO2, ele seria hipossulfuroso. E se fosse aqui aumentasse H2SO5, só um exemplo aleatório, ele terminaria em P, eles seriam então P sulfúrico, certo? Mas como vamos saber os principais? Existem uma manha. Esses aqui são os principais utilizados. E como é que a gente sabe qual é a quantidade de hidrogênios e oxigênios nos principais? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem a manha de falar: não como bolo claro, só pão sírio. NCB, Cl, S, P, C. A quantidade de hidrogênios, seguindo a mesma ordem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E a quantidade de oxigênios, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Ou 4, 3, 3, 4. Vamos lá testar então. Por exemplo, esses dois aqui já estão aqui em cima, mas aqui. O cloro, ele terá um hidrogênio e 3 oxigênios. Então, vai ser HClO3. Certo? Então, vamos lá. E esse vai ser o ácido clórico. Desculpa. Temos uma observação, porque normalmente os ácidos, eles são o quê? Inorgânicos. Mas temos um ácido orgânico, que é o presente no vinagre. Então, temos aqui, ó, que é o ácido acético. E tem essa fórmula. Mas, de acordo com ele continua seguindo a regra de Arrhenius, ou seja, em meio aquoso, o único cátion que libera é o H+. Agora vamos voltar à importância para a chuva ácida e falar da força. O que torna esses ácidos aqui embaixo tão fortes ao ponto de tornar a chuva muito ácida? Aqui. Para calcular a força dos oxiácidos, a gente faz número de oxigênios menos número de hidrogênios. Se
se a subtração for igual a 2 ou 3, vai ser um ácido forte. Se for 1, vai ser moderado. E se for 0, vai ser fraco. Por exemplo, aqui, o ácido nítrico. 3 menos 1 igual a 2, ou seja, forte. O nitroso. 2 menos 1 igual a 1. Aqui, o ácido sulfúrico. 4 menos 2 igual a 2, forte. E aqui, o sulfuroso. 3 menos 2 igual a 1, moderado. Ou seja, eles têm 2 fortes e 2 moderados, que influenciam muito e acabam deixando a chuva muito ácida. Agora vamos ao ácido carbônico, que também está presente. Se a gente fizer essa sequência, essa subtração, vamos lá. 3 menos 2 igual a 1. Então, ele seria moderado. Mas, observando, ele não é, ele é fraco. Por quê? Ele tem a tendência a voltar a se separar em água e gás carbônico. Ele fica nessa de se transformar em ácido e se separar de novo. Então, observando na natureza, ele é uma exceção. E como ele é fraco, mesmo em grande quantidade na natureza, na atmosfera, como bem sabemos, ele não vai deixar tão ácida a chuva. E vai, com a presença somente dele, ela ficaria na acidez normal. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis que comentamos aqui nos hidrácidos, os oxiácidos também podem ser analisados assim. Só que você precisa analisar com quem que os hidrogênios estão ligados. Por quê? Porque nem todos os hidrogênios são ionizáveis nos oxiácidos. Temos aqui um exemplo. Aqui, temos 1, 2, 3 hidrogênios ligados ao oxigênio. O oxigênio tende a receber o elétron, assim liberando H+. Mas aqui não. Esse hidrogênio, ele não é ionizável, porque ele está ligado direto. Ele não está ligado ao oxigênio. Então, aqui é um triácido e aqui é um diácido. Agora, aproveitando a aula sobre ácidos, vamos fazer uma observação sobre alguns tipos de ácidos no organismo. Vamos analisar o organismo humano. Temos o estômago, que é um exemplo de hidrácido, que é o suco gástrico, que é o ácido clorídrico, que ele é tão forte que ele causa o quê? Que o pH estomacal é entre 1,5 e 2. Em caso de um pH ficar menor, porque a gente sabe que quanto menor o pH, mais ácido é. Em caso de ficar menor, ou seja, uma quantidade de ácido clorídrico maior do que que deveria, causa a doença gastrite. Agora, outra coisa muito influenciada por ácido, que a gente nem conhece às vezes, é o sangue. O sangue, ele é levemente básico. Ele tem um pH entre 7,35 e 7,45.
uma diferença muito pequena, né? E qualquer alteração nisso vai dar doença. E quais são as coisas que alteram? O CO2 e o HCO4, ou seja, o ácido relacionado com esse óxido. Em caso de acidose, ou seja, um pH mais ácido do que deveria, ela é ocasionada pelo quê? Ocasionada por um aumento no nível de CO2, que aumento no nível de CO2 vai aumentar a quantidade de ácido carbônico. Aumentando, então, a acidose pode ser respiratória, quando você respira e aumenta a quantidade, você não solta tanto gás carbônico, e aí aumenta a quantidade de gás carbônico no seu sangue. Ou metabolicamente também pode aumentar esse ácido, ou então diminuir fruto da ionização dele. Se ele diminuir, aqui também vai aumentar. Agora, a alcalose é justamente quando tem baixa respiratória na quantidade de... Você joga muito quando você está desesperado, alguma coisa que solta muito gás carbônico e acaba diminuindo a quantidade de gás carbônico no sangue, provocando uma alcalose ou uma alcalose metabólica, que é quando essa quantidade de ácido diminui por alguma coisa que está acontecendo de errado no seu organismo, e consequentemente vai aumentar também o íon da ionização parcial desse ácido. Então, por essa aula é só. Nos vemos nas próximas. Tchau!